Nosso próximo convidado falará sobre produção de silagem de forma sustentável. Palestrante, Dr. Rafael Reis. Engenheiro agrônomo, mestre e doutor em forragem de cultura, pós-doutor em ciência animal e pastagem, Escola Superior de Agricultura Luiz Queiroz, SAC pela USP, professor do Instituto Federal de Rondônia, Campos, Colorado do Oeste, por 13 anos, consultor técnico de bovinos de corte da Petron Cargill. Senhoras e senhores, nossos aplausos, vamos receber o doutor Rafael Reis. Seja bem-vindo. Bom dia. Pessoal, bom dia. Tudo bem? Sei que é clichê, mas todo mundo já pensa no almoço, né? Provavelmente. Então, vou tentar ser mais dinâmico possível aqui para falar com vocês. Não sobrou muito para falar depois da fala do professor Neucino, mas eu vou tentar fazer uma abordagem sobre silagem. Então, aproveitando para agradecer já ao professor João, a Fernanda, toda a equipe da organização. Quando houve o convite, eu bati um papo com o João, o que eu vou falar? Silagem é algo meio específico. Então, eu não vou ficar falando muito aqui para vocês sobre o processo em si de silagem, mas a ideia é abordar um pouco sobre a sustentabilidade. Como que a silagem pode impactar na sustentabilidade da nossa pecuária. O professor Neucino já falou muito sobre a parte de pasto e acho que o que eu vou falar para vocês aqui acaba sendo complementar. A ideia é conversar sobre esses 6 pontos. Então nós vamos falar um pouco sobre o que é ensilagem, sobre o porquê que vocês me chamaram aqui para falar de silagem, o que é sustentabilidade, a pecuária e a sustentabilidade, silagem e sustentabilidade, e também como ser sustentável na produção de silagem. Acho que tem muitas formas da gente ver isso daí. O que é silagem? Silagem é um produto, né? Silagem é um produto pronto. Ele é produzido por uma técnica de conservação que se chama ensilagem. O objetivo da ensilagem é preservar. É uma técnica de preservação, uma técnica de conservação. É a mesma coisa que a indústria faz quando ela pega um azeitona, um milho verde, coloca dentro de um potinho, de uma embalagem, veda aquilo ali, coloca um monte de ácidos, não é, lá, para conservar. A gente faz a mesma coisa, só que a gente faz isso numa escala maior. E com um pouquinho mais de dificuldade por se tratar de um ambiente bem maior. Então a gente tem silos de 50 metros de largura, de 100, 120 metros de comprimento, trincheiras, bunkers. É mais difícil controlar o ambiente ali dentro, né? Mas o princípio é esse. Nosso objetivo é preservar. Nosso objetivo é armazenar alimento. Um outro ponto interessante do que eu coloquei aqui, para que a gente preserva alimento? Em geral, a gente usa silagem para o período da seca, diferente lá do hemisfério norte, de onde a gente trouxe essa técnica para cá. Lá o objetivo é fugir do período de inverno muito drástico. Então os animais são fechados no ambiente. E a silagem ela entra para proteger ali, para o animal não precisar ir passar naquele frio extremo às vezes. Então, a nossa lógica também se mantém no inverno, mas o nosso inverno em geral aqui é um inverno mais quente. O que caracteriza mais o nosso inverno é a seca, é a falta de água e o pasto não vai dar conta. Então, esse é o objetivo principal nosso. Mas fora isso, nós temos hoje silagens sendo usadas o ano inteiro. De janeiro a janeiro, nas águas, na seca, né? Então, tem alguns sistemas produtivos em que há interesse de ter silagem disponível o ano inteiro, independente se é seco ou não.
Exemplo, confinamento. Confinamento de gado de corte e confinamento de vaca leiteira também. Hoje nós temos muitas granjas leiteiras, não é? Como tem granja de suínos, não é a nossa realidade aqui em Rondônia. Mas são propriedades que não têm pasto. As vacas são fechadas num galpão. E elas recebem 100% da comida direto ali no coxo, na boca delas. Então, a silagem é um alimento que compõe ou pode compor a dieta desses animais. Essa técnica, ela conserva, né? A gente falava que a ensilagem conservava forragem, mas isso não é mais uma verdade absoluta. Nós podemos conservar forragem. Se eu pego uma planta de milho inteira e faço um silo, eu estou fazendo um alimento volumoso. Só que a gente pode conservar grão. E a gente pode conservar, inclusive, coproduto ou resíduo. Né? Então, é uma técnica que é bastante versátil. E isso combina muito com o tema da nossa palavra aqui, da nossa fala, que é sustentabilidade. Inclusive, lá no final eu vou mostrar de novo para vocês algo sobre isso daqui. Vocês acham que uma indústria que produz dezenas de toneladas de um material, um resíduo daquele ali da produção de etanol, precisa escoar isso daí, precisa da saída da indústria, da fábrica? A gente pode usar a ensilagem para guardar isso dentro da fazenda e usar durante o ano na medida que for necessário, tá? É muito importante que a gente entenda esses conceitos. Eu acredito que quase todos que estão aqui são técnicos, são produtores, são estudantes, são professores, né? Quando a gente fala da silagem, não deve ser algo muito simplista. Hoje a gente é muito detalhista em tudo dentro da propriedade. O produtor faz conta de cada centavo da ração que ele vai colocar para o animal. Só que durante muito tempo, nós negligenciamos muito esse processo inteiro aqui. A ensilagem é um processo inteiro que vai produzir a silagem. Esse processo começa lá na roça, passa pela máquina colhendo, passa pelo silo, passa por alguém tirar esse alimento do silo, botar num vagão, misturar e colocar no coxo. Aí o principal, ele passa pelo trato gastrointestinal do animal. E alguma coisa sai lá ainda. Aí acabou. Aí eu posso ter uma ideia do que eu fiz desde o começo, de como que foi até o animal consumir e converter, para que eu possa me policiar para o ano que vem, ou para a safrinha, tá? É um processo inteiro, certo? Esse conjunto de etapas, né? A esse conjunto de etapas se dá-se o nome de ensilagem. Mas vocês viram que no título da palestra estava lá sobre produção, sobre silagem, exatamente. Por que vocês me chamaram aqui para falar de silagem? Primeiro porque o João, meu amigo, me convidou, falou, vou puxar o saco dele um pouco, vou chamar. Mas não é nesse contexto. O contexto disso é: nós no Brasil, se a gente pegar pecuária leiteira, pecuária de corte, no mundo inteiro, nós somos o segundo maior rebanho bovino. 236 milhões de animais no último levantamento, pelo IBGE. Contando o que a gente chama de bovino e bubalino, mas bubalino é um bovino também, tá? É da mesma família, mas vamos colocar aí bubalino, bovino separadamente. Nós somos o segundo maior rebanho, porque a Índia tem lá 150 milhões de bubalinos, então tem um maior rebanho, tá? Por isso que às vezes a gente escuta falar que o Brasil tem o maior rebanho comercial. Tá. Aí são conceitos e cada um vai lidar com isso aí como quiser. Independente disso, nós somos o segundo maior produtor de carne bovina do mundo, o que nos próximos anos a perspectiva é que a gente até consiga passar os Estados Unidos em quantidade de carne produzida.
E nós somos o maior exportador, certo? Em produção de leite, nós somos o quarto, o quinto. Tem alguns dados, né, algumas estatísticas que a gente aparece em terceiro, enfim. Independente dessa colocação aí, falando dentro da nossa casa, dentro do nosso país, eu trouxe essas duas informações para vocês do fechamento de 2023. Nós ordenhamos, no ano passado, quase 16 milhões de vacas e nós abatemos 42 milhões de bovinos de corte. Destes, quase 8 milhões foram abatidos passando por confinamento na terminação, o que é um número bastante expressivo. E 85% dos animais que passam nesses confinamentos consomem algum tipo de silagem. Então nós temos por baixo aí 6 milhões e meio de animais comendo silagem em confinamento de corte, e a gente deve ter algo em torno a 7,8, 8,5 milhões de vacas ou novilhas leiteiras comendo silagem. Algum tipo de silagem. Então vocês imaginam que a gente precisaria aí de 1 a 1,2 milhões de hectares, se fosse converter isso para milho, no Brasil produzindo silagem. Isso aí, gente, dá 7, 8, 9% do que o Brasil planta de milho no ano. Então isso já demonstra um pouco da importância do porquê também falar de silagem. A silagem é um alimento que está presente no nosso dia a dia, no dia a dia da pecuária. Acho que isso fica bem evidente. Isso aqui eu posso passar bem rápido, porque eu acredito que vocês já falaram, ou ouviram muita gente falar disso, mas eu quero falar de um outro enfoque, tá? Então, existe ali, né, o tripé, o ciclo da sustentabilidade, que envolve a parte econômica, social e ambiental. Mas eu fiquei rabiscando alguma coisa disso daí para o que eu consigo falar para vocês diferente do padrão. Tá? Então, existe um conceito global de sustentabilidade, ou os pilares globais da sustentabilidade, que podem ser, ou devem estar contemplados nesses pontos aqui. Tá? Só que uma coisa que a gente vê no dia a dia das propriedades, e aí saindo um pouco desse lance meio utópico da sustentabilidade, outra frase que é bastante clichê, mas a gente não pode deixar de abordar isso, porque nós vamos trabalhar com um produtor no dia a dia. Uma fazenda que está no vermelho, o produtor não está preocupado com sustentabilidade, ele não está preocupado com o ambiental. E quem é produtor aqui, não é que ele não está preocupado, mas não é a prioridade. A prioridade nunca vai ser cuidar bem das nascentes, das áreas das APPs. A preocupação nunca vai ser essa se a fazenda estiver trabalhando no vermelho. Ele tem 1000 outras preocupações. Quando a gente toca uma fazenda do ponto de vista empresarial, e aí o conceito de sustentabilidade empresarial, ela envolve essas técnicas de ESG. Ela envolve práticas sustentáveis de produção e serviço. Ou seja, nós temos que lidar dentro da propriedade, da fazenda, da empresa pecuária, para que os nossos processos internos eles possam ser sustentáveis. Mas eles têm que ser sustentáveis e fazer a fazenda girar e rodar dinheiro para que a coisa funcione bem, para que o tripé da sustentabilidade funcione. Para que o produtor, o proprietário, ele possa pagar um salário de R$8.000 para um vaqueiro, para que ele possa pagar um salário de R$5.000 para um cerqueiro ficar dentro da propriedade, junto com a família dele. Não é o social também?
A pessoa não tem que estar envolvida naquilo ali? Então não tem como desgarrar, não tem como descolar disso daí. Eu acho que essa é uma visão que a gente precisa fomentar dentro das propriedades. Não é colocar em segundo plano a parte ambiental. É pensar que a fazenda ela tem que rodar muito bem primeiro, para que aí essas outras coisas sejam ajustadas, tá? Chega num pecuarista e fala para ele fazer 5 quilômetros de cerca para cercar um córrego lá. Ele pode fazer. Se já tiver tudo muito bem ajustado, ele está ganhando dinheiro. Ele tem de onde tirar aquele investimento. Aí sim, ele sabe que ele precisa daquilo. Aí a coisa começa a funcionar, tá? Pecuária e sustentabilidade, né? Vou entrar nessa polêmica. Vou me submeter a isso. Vamos entrar nessa polêmica o arroto do boi, etc, etc. Me desculpem, mas eu não consegui fugir desse gatinho, que é a expressão que eu mais consigo ver quando a gente tenta responder essa pergunta. Como que nós, que trabalhamos com pecuária, enxergamos a nossa pecuária? Nossa, para nós a gente está no céu, não é? A gente faz tudo certo. Concordam ou não? Sim ou não? Eu trabalho com pecuária. E eu acho que a gente faz até mais do que dá para fazer. Eu olho para esse negócio e eu acho que está tudo certo. A minha visão para isso é uma. Mas, como que o mundo olha para a nossa pecuária? O mundo não olha para a nossa pecuária da forma que a gente olha. Porque quem tem muita influência no mundo são concorrentes nossos na pecuária, concordam? O mundo olha para a nossa pecuária de uma forma muito desconfiada. O Neucino falou aqui para vocês, eu nem preciso entrar muito nessa discussão. O mundo, ele joga uma lupa aqui em cima. E acha coisa até onde não tem, concordam? Eu não sou desses discursos agressivos de falar que não, o agro é o santo do negócio, nem também que o agro não, né, também detona. Não, eu acho que tem situações e tem ocasiões para tudo. A gente tem que ser coerente e consciente. Quando eu falo que eu vou entrar na polêmica da discussão, eu acho, sinceramente, eu vou falar que a gente dá, tá? A gente deu ao longo do tempo muito pano para manga para o mundo falar mal da gente. Até hoje a gente ainda continua dando um pouquinho de argumento para eles. Mas a coisa mudou. Nós já vamos falar. Mas a gente deu chance para o mundo falar mal da nossa pecuária. Nós ainda temos, segundo o levantamento do MEP Biomas, atualizadíssimo, 58% de pastagens no Brasil em algum estágio de degradação. Ainda temos. Certo? Tá melhor do que antes? Tá. Mas nós ainda temos. E não é pouco. Nós temos 180, 190 milhões de hectares de pasto. 40% disso dá quanto? Vamos arredondar aí para 70 milhões de hectares no Brasil que tem pasto estão em algum estágio de degradação. Não é aquele degradado que não dá para fazer mais nada, mas elas estão em algum estágio de degradação. O Brasil planta 38 milhões de hectares de soja. Vocês já pararam para pensar que nós temos 3 vezes mais área de pasto degradado do que a gente planta de soja? E nós somos o maior produtor do mundo de soja. Vocês conseguem imaginar o tamanho disso? Como que o mundo olha de lá de fora para nós aqui?
Porque esses dados estão aí, eles são públicos. E qualquer ambientalista que descer aqui no Mato Grosso, pegar um carro e deslocar 100 quilômetros para qualquer eixo aqui, vai andar e olhar dos dois lados da estrada 70% dos pastos degradados. Ok? A coisa já melhorou? Muito. Ok? Mas ainda existe. Se a gente cruzar o que nós produzimos no ano, 34, 35 bilhões de litros de leite, com as 16 milhões de vacas ordenhadas no Brasil, e colocarmos isso entre 290 a 300 dias de lactação, nós temos uma média por vaca de 5 a 6 litros por dia. 2.060 litros por lactação. Isso é bom ou é ruim? É muito ruim. Concordam? E você acha que quem quer falar mal de você vai pegar os seus pontos fortes ou vai pegar os seus defeitos? Vai pegar os seus defeitos, concordam? Não é assim? Quem vai falar mal de você, você pode ter 1000 qualidades. Ele acha o seu ponto fraco e vai falar mal do seu ponto fraco. Essa é uma média, é um indicador fraco do nosso sistema. A nossa média é produzir isso aí. 60 a 80 gramas de GMD médio no corte por dia. Porque nas águas ganha 300 e na seca perde 100. Esse é o padrão nosso. Essa é a nossa média. A nossa média é 4 a 5 arrobas por hectare ano. Eu concordo com esses dados aí. Uai, os médios eu tenho que concordar, tá lá. As referências estão aí, ó, vocês podem buscar. Mas, olha que incrível, né? Do mesmo jeito que esse ambientalista estrangeiro desce aqui, pega um carro e anda 100 quilômetros sentido Cáceres, e ele vai olhar 70 hectares de pasto degradado, ele vai parar numa fazenda que produz 30 arrobas por hectare ano. Tem ou não tem? Tem muito mais que isso, tá? Só para vocês... Tem muito mais que isso. Eu saí de uma fazenda ontem, de manhã, que em 7 meses coloca 9 arrobas e meia em recria e terminação a pasto, em TIP. Isso é fora do normal? Não. É um resultado excelente. E não é anormal. Então nós temos isso aqui. Lá em Rondônia eu consigo andar tranquilamente em alguns colegas e achar pecuaristas leiteiros daquela vaca de, não é 5, 6 de média, é de 2, 3 de média. E do lado, achar um pecuarista de 12, 15 litros de média. Nós temos isso daí. E isso tem crescido muito ao longo do tempo. Se a gente tem, é porque nós temos potencial para fazer isso daí. Tá? Então, essa polêmica, ela existe e nós que estamos no meio, nós precisamos nos posicionar. Uma coisa é você pegar um dado médio de um país muito pequeno, né, com um rebanho muito pequeno, a média vai ser mais representativa, concordam? Agora, a média para nós aqui no Brasil é um negócio meio complicado, porque é uma média de um negócio muito grande. E se eu pego esse dado médio, putz, aí a gente continua dando um pouco de argumento para o pessoal falar mal, porque isso está melhorando, só que isso caminha muito lento. Nós estamos falando de 16 milhões de vacas, gente. É muita vaca leiteira sendo ordenhada no Brasil. Quantos produtores estão envolvidos nisso daí? Quantos produtores têm que sair da atividade, me desculpa, né, a palavra, se não tiver como intensificar, tem que sair. Tem que deixar aquele que quer tocar o negócio direito ir para frente. E aí a nossa média vai aumentando. Isso aconteceu e acontece muito até hoje. Então, não é tudo ruim. Nós conseguimos ainda com toda essa dificuldade ser o segundo maior produtor de carne do mundo. Provavelmente no próximo ano a gente já vai ser o maior.
é? É um ranking, é importante também, não é? Nós conseguimos ser o maior exportador de carne do mundo. Tudo bem que 50% vai para a China, mas mesmo assim, o mercado já está bem mais aberto. A gente está longe dos outros maiores exportadores e isso está crescendo. E vai crescer junto com o aumento da produção também, total. No leite, com toda essa dificuldade, tá bom? Poderia estar bem melhor, né? Mas estamos ali, ó. Dá pódio já? Se tirar o Paquistão, dá pódio, porque o leite do Paquistão e da Índia que tá aí conta búfala junto, tá? Então, se não contar leite de búfala, opa, o Brasil talvez sobe aí num terceiro no ranking mundial de produção, depende do ano. Então, a gente é um país importante dentro da pecuária, concordam? Temos indicadores importantes. Eu trouxe o dado do metano, que o Neucino falou bastante com vocês. Ele falou 0,5, não foi? O dado que eu calculei ontem à noite para montar aqui para vocês, com base nessa tese aqui que foi feita pelo grupo do professor Ricardo Reis da Unesp lá em Jaboticabal, foi de 0,88. Tá ali, parecido com o que o Neucino mostrou para vocês. A Amazônia brasileira produz 8% do metano do mundo. Desses 8%, só 11% vem da fermentação entérica dos bovinos. Então, a nossa pecuária na Amazônia, ontem eu procurei umas manchetes, sabe, de site para colocar aqui para vocês, e eu fiquei com vergonha de colocar. Porque alguém ia acabar tirando foto, e aí, dependendo da postagem, parece que aquilo é verdade. A Amazônia produz 60% do metano do mundo. Tem isso aí. Pesquisa aí no Google agora, vocês vão achar. A nossa região amazônica produz menos de 1% do metano do mundo. Do metano, ok? Tem muita gente que não come carne por causa disso daí. O arroz no Brasil, vocês comem arroz? Quem não come? Quase todo mundo come. Quem não come carne, geralmente come o arroz, porque é vegetal, né? A carne é também, não é vegetal? O boi come o quê para produzir carne? Ué, ele come capim, ele só está convertendo um pouquinho, né? O arroz, no Brasil, produz 10 vezes isso aí. Porque a maior parte do arroz produzido no Brasil é em sistema irrigado ainda, alagado. É de onde sai a maior parte do metano. É daí, do Pantanal, dos banhados. Mas nós temos que lutar com dados contra esse tipo de desinformação. Será que a nossa pecuária é insustentável? Para vocês se localizarem. Eu peguei um bezerro que vai nascer aqui em agosto, setembro, pode ser julho, tá? Eu coloquei amarelinho para o que é águas e verdinho, amarelinho para o que é seca, transição, verdinho para o que é águas, tá? Só para vocês entenderem mais ou menos o contexto. O nosso normal era produzir um boi gordo, ó. Quantos meses deu aqui? 48, 46, 42 meses. Isso era o nosso padrão. Era mesmo. Um bezerro nascia, passava uma seca, perdia peso, ganho compensatório, chegava outra seca, perdia peso, ganho compensatório, né? Víscera, tudo mais para recompor. O metabolismo do animal na seca, ele tenta reduzir, reduz fígado, reduz tamanho de rumen, tudo. Aí vem um capim bom de novo, ele precisa produzir aquilo tudo de novo e fala, nossa, tá ganhando peso. Tá ganhando peso do que não é carcaça. Ficava aquele vai e vem. Então um boi morria lá com 40 e poucos meses mesmo. Às vezes até mais. Um boi gordo de, na época, 18 arrobas, 19 arrobas. Certo?
E isso foi o nosso padrão por muito tempo. Mas hoje, gente, e eu gosto muito da China pelo fato dela ter, por mais que não tenha lógica, tá? Não tô falando que tem alguma lógica biológica no negócio, mas só pra vocês entenderem, quando a China falou assim, eu só vou comprar bezerro, boi de vocês se tiver menos de 30 meses. É o mercado, não é? Aí quando o mercado fala assim, seu boi tem que ter menos de 4 dentes, menos de 30 meses, quem vende tem que falar, uai, ou eu faço esse boi ou eu não vendo. Isso, no meu ponto de vista, ajudou muito. Não vou falar nas outras questões, tá? Políticas, mas isso ajudou porque forçou o produtor a fazer isso. Rastreabilidade, você só vende para a União Europeia se tivesse SBOV. Uai, o cara tem que rastrear. É mercado, não é isso? O mercado ele é soberano. Você não vai comprar um sapato que você não gosta que fica apertando o seu pé, ué. Você vai comprar um sapato do jeito que você gosta de comprar o sapato. É assim, simples. Hoje, nós conseguimos abater um boi tranquilamente com 24 meses. 20 arrobas, 19, 21, 22. Ah, não deu com 24, 26. É possível? É. Esse bezerro nasce aqui, bezerro do cedo, por exemplo, ele pode nascer no meio das águas. Se eu fizer entender, lembra a curva de crescimento, o gráfico que o Neucino colocou aqui para vocês? Um gráfico de exigência? Lembra um gráfico que ele colocou aqui? A exigência do animal ao longo do tempo ali? Se eu na nutrição mantenho essa crescente exigência que o animal tem, ué, ele vai morrer mais cedo, ele vai ser abatido mais cedo. Então hoje é muito tranquilo de você conseguir isso aqui. Como? Vocês acham que o que eu estou falando não tem nada a ver com silagem, né? Tem. Tem muito a ver com silagem. Porque a silagem, que é um tipo de suplemento volumoso, pode atuar em conjunto com suplementação concentrada, além da mineral, proteico, energético, enfim, e acelerar isso daí. Então, vamos para o finalmente aqui do que eu tenho para falar para vocês, ó. Como a produção de silagens e a utilização pode contribuir com a sustentabilidade? De que forma? Eu elenquei essas duas, esses dois pontos aqui. Vocês escutaram o Neucino falando agora há pouco, ele botou um slide ali com as fotos do capim rebrotando quando estava saindo das seca para as águas? Lembra? A transição da seca para as águas. Ela é mais complicada dentro da fazenda. É o pior momento ali, o momento mais tenso da pecuária a pasto. Porque o das águas para seca você vai, beleza. Agora o da seca para as águas ele é mais tenso. Você tem que proteger o capim para ele poder voltar. Se ele tem uma massa muito grande de chove, ele derrete. Ele começa a brotar e o gado está em cima comendo ponta da curso, da diarreia. Né? Concordam? A silagem, ela consegue reduzir a pressão nos pastos durante a seca. Vocês viram que tem um monte de tracinho aí? Isso aqui ajuda a gente naquele quesito que o Neucino falou de degradação. Uma das coisas que mais contribui para degradar pasto na fazenda é a seca. Não que o pasto degrada na seca, mas ele fica tão judiado na seca que chega nas águas, ele não vem. Aí ele não vem e quem que vem? Planta daninha. Erosão, não é? Porque ele não está conseguindo cobrir o solo, até a água começa a conseguir levar a terra, porque agora está chovendo. Então, folgar o pasto na seca e na transição já é um negócio fenomenal. Consequentemente, se eu intensifico mais na área,
Para que eu vou sair lá desmatando, abrindo outras áreas? A gente consegue, usando silagem e suplementação também, intensificar e acelerar sistemas ou ciclos produtivos. Qual a importância disso daqui, ó? Juntando isso tudo. Será que a gente emite muito gases de efeito estufa? Ah, com certeza nós emitimos. O Brasil emite muito gás de efeito estufa? Claro que emite. Ué, como não? Nós temos o segundo maior rebanho bovino do mundo, uma das agriculturas mais potentes do mundo. É óbvio que a gente emite. Mas a gente não pode considerar o valor total. Nós temos que colocar isso para cada arroba produzida. Ou para cada litro de leite produzido, concordam? Aí a relação começa a ficar melhor para o nosso lado. O balanço do que está entrando e saindo de carbono no nosso sistema, ele passa a ser mais positivo ou benéfico quando eu não tenho pasto degradado, quando eu não estou desmatando, abrindo área nova, quando nós não estamos usando práticas que queimem o carbono orgânico que já está retido no solo. Isso tudo conta positivamente. Se a gente sai de produzir 4 arrobas por hectare para 10, aumenta um pouquinho a emissão de gás? Aumenta, mas não aumenta proporcionalmente ao que aumentou a produção de carne ou leite. Tá? Aí, dentro das possíveis opções ou oportunidades de usar silagem, a primeira coisa é entender o que o pecuarista espera da silagem. Ele quer uma silagem lá no corte para reduzir ciclo, para fazer recria confinada ou sequestro. Ele quer fazer confinamento para terminar boi. São coisas diferentes. E o cara do leite? Ele quer melhorar a produção por vácuo ou ele quer melhorar a produção por área? São coisas diferentes. Tá? Então, o que eu espero da silagem? Isso leva a gente a entender as oportunidades. Eu trouxe um exemplo aqui para vocês. Eu estou comparando no amarelinho silagem de milho de planta inteira. As colunas brancas, silagem de capim do gênero pânico. Entra aí, Mombaça, Miyagi, Zuri, tá? Paredão. E na barrinha... Cadê? Aqui só tem 2, desculpa. Vamos nisso aqui que importa pra gente, ó. Silagem de capim tem amido? Não. Silagem de milho tem. Então, se eu quiser uma silagem com amido, não vou na silagem de capim, concorda? Pronto. Morreu aqui. Entenderam a lógica? Certo? Se eu quero uma silagem mais fibrosa e eu tiver que escolher entre essas duas, para quem que eu vou? Pro capim. Não é isso? Entenderam aí? Tá? Agora, proteína bruta varia muito pouco, tá, gente? Agora, se eu colocar um terceiro capim aqui, ó, tá? Esse aqui tem uma silagem de braquiária no meio também. A gente escuta muito falar que silagem de capim é barata. Vocês já ouviram isso aí por aí? Silagem de capim é barata. Ela é mesmo. Se eu pegar o desembolso ali do que eu gasto por corte. Ela é barata mesmo, comparado com o milho. Claro que ela é mais barata. Mas onde eu quero chegar, tá? Aqui tem, ó, informações. Lá na primeira, produtividade de massa seca por corte, o número de cortes que eu consigo fazer num ano, né? No caso, milho, dá para fazer safra e safrinha. Capim, dá para fazer 3 cortes nas águas. Certo? Quanto que produz no ano? Milho produz mais. No acumulado, uma boa roça de milho. Em matéria seca. Só que gasta mais também, né não? Gasta mais. A tonelada da matéria seca de uma silagem de milho tem que ser mais alta do que a tonelada da matéria seca de uma silagem de capim. Certo? É mais cara. É uma roça mais cara. Tá? Mas, quando eu pego a composição desses alimentos, agora, quando eu vou formular a dieta para o animal que eu quero, o que eu tenho que levar em conta?
nutrição e custo. Então, se eu pegar aqui esses valores de NDT e FDN e trazer isso para a base financeira, ó, a tonelada de nutrientes digestíveis totais produzidas no milho é mais barata. Porque tem muito mais do que um capim, concordam? Ó, é mais barato produzir energia numa silagem de milho comparado a uma silagem de capim. Agora, se eu quero mais fibra dessa silagem, o que é mais barato? Fazer uma silagem de milho ou uma silagem de capim? É mais barato uma silagem de capim para eu colocar no software para formular. Então, quando a gente vai definir o tipo de silagem ou pensar na silagem como uma estratégia, meu tempo estourou aí, né? Já vou acabar, tá? Eu quero mais quantidade por área, eu quero uma densidade energética maior, eu quero uma fibra mais barata. Existe uma silagem melhor? Depende. Ah, depende, né? Depende, tá? A silagem boa é a silagem bem feita. A silagem boa é uma silagem bem feita. Eu tenho que ser sustentável na produção de silagem. O que é ser sustentável na produção de silagem? É produzir bem, olha lá, ó, na roça, e colher bem. Quando eu trouxe para o silo, eu preciso ser eficiente na conservação. Quando eu vou para o coxo, eu preciso ser eficiente em fazer isso ser convertido em produto. E uma coisa não é desgarrada da outra. Isso é uma continuidade. Eu não consigo potencializar isso daqui se isso daqui para trás não funcionou muito bem. Eu sempre vou querer mais disso daqui e menos daquilo lá no silo. Concorda? Tá? Isso aqui é uma silagem de capim, tá bom? Eu sempre vou querer mais isso e ver menos aquilo lá no silo. Só que nós, como técnicos, como que a gente chega naquilo? Nós precisamos entender o princípio do negócio. Eu fecho o silo, o que acontece lá dentro? O oxigênio tem que acabar, ou seja, tem que ter um ambiente anaeróbio. Olha a importância da compactação. A importância de uma boa lona. A importância de picar bem o material. De colher no ponto certo. Quando o oxigênio acaba rapidinho, tudo depois aí funciona bem. O que é o funciona bem? O pH cai, as bactérias produzem os ácidos orgânicos e o ambiente fica estável. Ó, estabilizou, conservou. Para isso, tem muita técnica, tem muita ciência envolvida nisso daí. Nós podemos calcular, inclusive, a capacidade de fermentação da massa. Mas vocês não precisam decorar isso aqui. É só ver lá a recomendação. Qual é o ponto certo de colher? Para a matéria seca, para a umidade, tá ok. Como que tem que ser a planta? Tem que ter muito carboidrato que possa fazer a fermentação. A base do processo, ela passa por aí, tá? Isso aqui é um exemplo de uma fazenda, isso aí é lá em Rondônia, de Paraná, Presidente Médici. Uma fazenda fazendo silagem de capim, tá? Muitos cuidados na roça para produzir bem o capim, uma máquina boa para colher, um silo bem projetado, uma compactação bem feita, tá? De uma silagem de capim. Uma boa silagem de capim é uma estratégia que entra num confinamento de terminação, que entra numa recria confinada, tá? Um dos cuidados
né, ou vários cuidados têm que ser tomados, como, por exemplo, você tem que ir lá bater peneira, tem que ver como é que está a distribuição de partículas. E no caso do milho, o negócio fica mais apertado. O milho envolve mais processos. Desde o híbrido que você escolhe lá para poder plantar, a colheita e principalmente isso aqui, quebrar e processar grão. Porque aquela energia toda que nós falamos da silagem de grão, se esse grão tiver inteiro assim na silagem, ó, aquilo lá quebra pela metade. Tá? E esse grão começa a sair nas fezes. Então, como ser sustentável na produção? Tem que ter cuidado em cada uma dessas etapas, em cada um desses processos. Bom? Isso daqui é um exemplo, um produtor A, muito cuidadoso, ó. Manejo mais, manejo menos, um produtor mais descuidado. Esse produtor mais descuidado, ele pode ter perdas acumuladas desde a roça até no coxo de 30% no todo o processo. Contra 10 aqui desse produtor aqui. Ah, não faz muita diferença. Será que não? Resumindo a informação para vocês. Ele fez uma roça que custou para ele o previsto de R$ 375 a tonelada de matéria seca, ó. E no final, a silagem que foi consumida pelos animais custou 537 contra 419. Por quê? Porque esse cara cuidadoso, a silagem que foi produzida na lavoura, ele não perdeu quase nada na colheita. Ele não perdeu quase nada dentro do silo. Ele não perdeu quase nada de perdas no coxo. Então, das 8 toneladas de matéria seca produzidas, o gado comeu 7,2. Esse cara mais descuidado aqui, ó, aquelas 8 viraram 5,6. Mas ele fez a conta lá no começo que a silagem dele custou 375. Não. Ele pagou para produzir 8 toneladas. E o gado comeu 5,6. Então a silagem dele custou R$ 537. Olha a diferença. 20% de diferença praticamente. Então esses cuidados eles têm impacto no custo. Tá? Com bastante carinho eu trago essa informação, meu querido professor Luiz Gustavo Núcio, meu supervisor nos tempos lá da Exalc, da USP, ele é muito enfático em falar isso daqui, ó. A maior parte de reduzir perdas no processo de ensilagem depende muito mais da nossa disciplina do que de investimento financeiro. Tem um texto que a gente publicou na DBO 2022, eu acho, ali, ó, falando sobre isso daí. Uma informação que tem que chegar no produtor. É ter disciplina, é ter cuidado, né? Ser cuidadoso, tá? Uma das coisas que a gente busca e nós devemos buscar, essa seta aqui ela não é por acaso nesse slide. Nós temos que ser disciplinados, nós temos que ser inteligentes. Para mim, inteligência é adaptação. Você tem que se adaptar, você tem que entender se adaptar, entender se adaptar. Só que nós temos que buscar aquilo ali, ó, excelência. Excelência no que a gente faz. Nós vamos ser excelente nesse ano? Não. E ano que vem? Não sei, mas eu tenho que tentar. E no outro ano? E assim vai. Concorda? Para tudo que a gente vai fazer. Na produção de silagem não é diferente. Então, falamos sobre tudo isso daí? Acredito que sim. E eu fecho mostrando esses exemplos bem práticos aqui para vocês. Nós estamos falando de sustentabilidade ambiental e etc. Isso aqui é uma foto de ontem, tá? Ontem, num confinamento em Juara. Isso aí é WDG, resíduo úmido. Na verdade é WDBS, fibra úmida, resíduo da produção de etanol de milho,
aquele resíduo úmido. Isso aí é tratado com um aditivo biológico, é colocado para armazenamento num silo dentro da fazenda, e isso fica estocado 6 meses. Quer mais sustentabilidade ambiental do que isso aí? Pegar um coproduto, um resíduo, tratar com um negócio biológico, não é isso? Conservar esse alimento, que nem era um alimento, era um resíduo, e botar na dieta depois para engordar boi? Isso é eficiência produtiva. É uma das formas que eu entendo sustentabilidade dentro do processo. É você ter, isso aqui é de semana passada. Isso aqui é da fazenda das 9,5 arrobas que eu falei para vocês. É isso aqui, ó. Isso aí é animal ganhando em 7 meses 9 arrobas e meia. Você acha que é só no pasto de seca? Claro que não. Tem que ter comida no coxo, tem que ter suplementação. É investimento que gera retorno. Né? Acho que sustentabilidade tem que passar por isso daí. Nós vamos ser sustentáveis à medida que a gente tiver mais disso daqui acontecendo. Tá? Bom, me desculpa por estourar o meu tempo. Fico à disposição de vocês. Nesse QR Code tem meus contatos, tá? Caso vocês queiram falar comigo, eu vou estar por aí também. Agradeço muito a disponibilidade de vocês, o convite. E é uma satisfação estar com vocês aqui hoje. Obrigado, tá? Obrigado. Parabéns, doutor Rafael Reis. Por gentileza, professor doutor João, para que possa fazer a entrega da homenagem ao nosso palestrante, que veio somar com os demais que já passaram no palco nessa manhã, de palestras de painel, do nosso Fórum das Cadeias Produtivas. Mais uma vez, queremos registrar o nosso agradecimento a cada um de vocês que se encontra aqui no auditório do Centro de Eventos Senador Jonas Pinheiro. Queremos agradecer a cada um de vocês que nos acompanham através do nosso canal do Sindicato Rural de Cuiabá, em parceria com a AgroNews. Retornaremos a partir das 2 horas da tarde, às 14 horas. Temos um ótimo almoço a todos. Obrigado.